A mensagem central do Evangelho de João é que Deus amou o mundo de uma forma tão profunda que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É sobre isso que vamos falar no episódio de hoje. Eu sou o pastor Alan Cajueiro. Bem-vindo ao podcast Carta Viva. Olá, paz do Senhor Jesus. Essa é a 6ª semana do nosso devocional do plano de leitura anual e hoje vamos tratar sobre a primeira parte do Evangelho de João. Vemos que o Evangelho de João, o último evangelho a ser escrito, ele começa falando sobre no princípio. E quando um judeu ouve essa palavra no princípio, ele se identifica com a criação do mundo, lá de Gênesis. E isso coloca Jesus com foco como Jesus, não somente como o Filho de Deus, mas também como o próprio Deus. Porque aqui a Bíblia diz que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então dizendo que Jesus é a própria palavra, e a sua presença está manifesta em toda a criação. Mas no próprio capítulo 1, vemos outra verdade também, que aquele que é a palavra, aquele que é o Filho de Deus, nos dá também o poder de sermos feitos filhos de Deus. Versículo 1:11 diz assim: Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito ou o poder de serem feitos filhos de Deus, àqueles que crerem no seu nome, que não foram nascidos de forma natural, ou da vontade da carne, ou da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então o nosso nascimento natural, meu e seu, infelizmente não nos garante que seremos filhos de Deus. Mas a própria palavra diz aqui que existe um meio simples, muito fácil e único meio de reconhecermos e crermos no nome de Jesus para adquirirmos esse poder de sermos feitos filhos de Deus. Talvez hoje você tenha um choque com essa revelação aí, com aquilo que eu e você fomos criados, mas a palavra de Deus é clara, que filho de Deus não é aquele que nasce da carne ou da vontade do ser humano, mas que nasce da vontade de Deus. E se você quiser se tornar um filho de Deus, você tem que compreender que precisa reconhecê-lo na sua vida como seu Senhor e Salvador. O Evangelho de João, então, ele passa da parte de narrar que Jesus é o Filho de Deus e o processo da salvação, ele passa a narrar sinais. A primeira metade do livro de João foca então nos milagres, na obra de Jesus. Então o primeiro milagre que ele faz aqui é em Caná da Galileia, num casamento. E o versículo 2:11 fala assim: Jesus fez isso, o primeiro de seus sinais, em Caná da Galileia. Ele revelou sua glória e seus discípulos creram nele. Então o objetivo dos seus sinais não era para causar estardalhaço, era para que aqueles que já eram seus discípulos realmente compreendessem que ele era o Messias que havia de vir. Historicamente, a Bíblia não relata aqui em detalhe, mas fala algumas dicas, é que houve várias pessoas dizendo ser o Messias, dizendo ser o Salvador da humanidade. Então Jesus sabia que ele deveria demonstrar sinais para que as pessoas não duvidassem de que ele realmente era quem ele era. E o mais interessante aqui também é que esse primeiríssimo milagre, ele foi feito num casamento. O primeiro milagre que Jesus quer fazer na sua vida não é curar seu corpo, não é curar a sua alma, não é nenhum bem material. O primeiro milagre que você quer fazer é no seu casamento, na sua família. Temos vivido tempos desafiadores, muitas vezes confinados dentro de casa, muitas vezes num convívio mais intenso com a família, e é nesse desafio que eu quero que você reconheça que Jesus pode fazer um milagre na sua casa hoje, se você assim o quiser, e restaurar a alegria. O vinho na Bíblia representa a alegria, e Jesus restaurou a alegria daquele lar, e Deus pode restaurar a alegria no seu lar também. João 3 aqui mostra então uma outra faceta do Evangelho de João, em que mostra um Jesus que, ao mesmo tempo que ele é ativo e faz milagres, está com a multidão, ele também é um Deus intimista e pessoal. O versículo mais conhecido e mais comentado, de toda a Bíblia, João 3,16, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E o 17 diz assim: Porque Deus enviou seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então essa é a mensagem central dos evangelhos, desse amor tão grande de Jesus. Mas é engraçado que o versículo mais famoso não foi falado numa plataforma, num monte, foi falado para uma pessoa só. Eu estou aqui talvez falando com uma pessoa aqui, através desse áudio, desse vídeo que você está assistindo agora, e que você seja tocado agora, que a mensagem central de Deus não é a condenação, não é levar o homem para uma eternidade de sofrimento se ele não seguir, não. A mensagem central é que ele ama você, que ele ama a mim,
E quando a Bíblia diz de tal maneira, significa que não existe uma palavra que possa expressar esse amor. De tal maneira que deu seu único filho. Romanos 5 diz assim: talvez um justo morreria por alguém de bem. Talvez você morreria por alguém justo, mas Deus mostra seu amor por nós, em que Cristo Jesus morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Então ele demonstra esse amor por pessoas que ele não necessariamente teriam uma retribuição, mas isso não o impediu de amar. O amor, ele é uma via de mão única, ele é uma decisão que eu tomo de amar uma pessoa, independente da forma que ela pode responder a este amor. E esse amor que eu estou falando só é possível em mim, porque foi possível através de Jesus, e ele pode ser possível na sua vida também, se você crer. Então João 3,16 fala essa verdade. Se você não conhecia esse versículo em detalhe, leia depois, reflita nessa mensagem de quão grande é o amor de Jesus pela mim e pela sua vida. João 4,23, Jesus contradizendo os sistemas, conversando com uma mulher que não era usual para a época e uma mulher samaritana. Os samaritanos são aqueles cujas tribos de Israel, quando o povo foi exilado, muitos séculos antes, se misturaram com os povos daquela região e se estabeleceram na região de Samaria. Por isso são chamados samaritanos, mas faz parte do mesmo território ali de Israel. Então Jesus, conversando com aquela mulher, teve alguns elementos chaves nessa conversa. O primeiro deles está em João 4,23, que diz assim: mas a hora está chegando, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores irão adorar ao Pai em espírito e em verdade. Sim, o Pai quer, ou o Pai busca tais pessoas para o adorá-lo. Então existe aqui uma visão em que Deus, ele é o governador supremo de toda a humanidade, mas existe uma coisa que ele faz pessoalmente: ele quer se relacionar com o verdadeiro adorador, e ele busca em espírito e em verdade. Em espírito, ele busca numa obra interior que flui em verdade, flui em atitudes, que é uma obra exterior. Aquilo que eu adoro a Deus no meu interior tem que refletir no meu exterior, ou seja, nas minhas ações. E essa mensagem entre transformação interior que migra para uma atitude exterior está por todos os escritos de João. Inclusive em 1 João 3,18 diz que nós não devemos amar de palavra ou de língua, mas de fato e de verdade. Em outras traduções diz que devemos amar por meio de ações. Então nosso amor, nossa devoção a Deus e às pessoas, se não forem traduzidas em ações, elas não valem nada. João 4,39 também diz sobre a segunda parte dessa conversa de Jesus com essa mulher. Diz assim: agora muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do que a mulher disse, quando ela testemunhou. A 42 diz assim: e disseram à mulher: nós não mais cremos porque o que você disse, desde que ouvimos nós mesmos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. O chamariz de Jesus foi a vida transformada daquela mulher. Eu digo para você hoje, você talvez diga: eu não sei manusear a Bíblia, eu não sei ler a Bíblia, eu não tenho uma eloquência, eu não sei falar. Mas você pode falar do que Deus fez com você. Você pode falar de quem você era antes de Jesus e quem você é depois de Jesus. E se você não tem ainda um antes e um depois na sua vida, significa que, sendo cristão ou não, você precisa ter um encontro pessoal com Ele, para que haja algo na sua vida que você diga: a minha vida era de um jeito, hoje ela é de outro. Você não precisa ser uma pessoa perigosa ou um criminoso para dizer que houve transformação. Quais são os sentimentos que nós abandonamos de ciúme, de inveja, de preocupação com coisas tão terrenas, e hoje temos a paz de Deus nos nossos corações? Essa paz que Ele nos dá, ela é inegável, e você pode sim aproveitar essa oportunidade como essa mulher teve. E digo mais, quando você testemunha, as pessoas vão buscar a Jesus e não vão depender mais de você, porque eles mesmos vão reconhecer que Ele é o Salvador de toda a humanidade. João também traz um versículo para mim muito importante, em que Jesus, ao fazer os seus sinais, as suas maravilhas, falar com o povo, as pessoas tinham convicção que Ele era o Salvador. E aqui diz assim: portanto, quando Jesus percebeu que eles estavam prestes a vir e tomá-lo à força para fazê-lo rei, ele se ausentou e foi para a montanha sozinho. Jesus não veio para causar revolução política e social. Jesus não queria ser rei dos judeus naquela época. Ele primeiro sabia que ele é sim o rei dos judeus e gregos e toda a humanidade. Quando você sabe quem você é, você não precisa da promoção dos outros. Segundo, Jesus tinha um propósito, uma revolução muito maior, que é a revolução interior. Não basta você consertar a sociedade de fora para dentro. Ser rei dos judeus não valia nada para Jesus. Ele quer ser rei no meu coração, no seu coração, e tendo nossas vidas transformadas,
de dentro para fora. A nossa sociedade vai transformar de dentro para fora. Não dá para impor cristianismo na sociedade. Não dá para impor que sistemas políticos se rendam a Jesus. Pessoas precisam render a Jesus. O reino de Deus não é formado por países, ele é formado por pessoas. E quando essas pessoas tiverem o amor, o calor de Jesus nos seus corações, o fogo do Espírito Santo dentro de si, elas vão poder testemunhar e viver na sociedade de forma plena e contagiar outras pessoas, transformando a sociedade. É nisso que eu creio. E João 8:11, quando Jesus lida com aquela mulher que ia ser apedrejada e as pessoas vão ali apedrejar ela com o justo conceito da lei, Jesus desafia eles: quem não pecou, atire a primeira pedra. Eles se ausentam e ele diz para ela assim: eu também não te condeno, disse Jesus, vá e de agora em diante não peques mais. Jesus, ele tinha uma atitude de muito mais tolerância com as pessoas não religiosas, mas não significava que ele ia ser complacente para sempre. Ele deu a elas uma nova oportunidade. Isso chama graça, isso chama misericórdia. Só que a misericórdia dele, embora seja infinita, ela é limitada, porque aquela mulher teve uma experiência com ele naquela hora e ela teve a oportunidade de uma nova vida. E quando Deus, ele zera a nossa conta com ele, ele nos diz: vá e não peques mais. Nós somos pecadores, somos falhos, mas uma vez que somos tocados e transformados por ele, existe em nós uma responsabilidade de respondermos a esta graça que foi nos dada, essa nova oportunidade, essa conta zerada de irmos e não pecarmos intencionalmente, não pecarmos de forma como prática, abandonarmos nossas práticas pecaminosas e o pecado se transformar no acidente das nossas vidas. Não somos mais pecadores lutando para ser santos, somos santificados em Jesus através da sua misericórdia e então somos pecadores por acidente. E vemos também aqui em João, no capítulo 8, que ele diz às pessoas que o cercavam: mas nós somos livres, você disse que somos escravos. Mas ele diz em João 8,34, Jesus respondeu: verdadeiramente te digo, qualquer que comete pecado é um escravo do pecado. Um escravo não permanece na casa para sempre, mas um filho permanece para sempre. Pois então, se o filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Essa é a liberdade que ele queria. Lá no capítulo 6, dissemos que quando tentaram fazer dele rei, ele não quis. Jesus não vem para a transformação da sociedade de fora para dentro. Ele não quer colocar pessoas cristãs no poder para mudar o mundo. Não, ele quer mudar pessoas. O reino de Deus é feito de dentro para fora. Pessoas transformadas vão gerar uma sociedade transformada, vão gerar a presença de Jesus aqui e não uma coisa imposta da sociedade tentando cristianizar a sociedade. Não é esse o objetivo dele, mas o reino de Deus, quando alcança a minha vida, contagia o vizinho, contagia o meu colega de trabalho, então a sociedade ela cresce no evangelho, ela cresce no reino e é isso que Jesus veio fazer na sua época. Nós somos escravos do pecado, nascemos escravos do pecado e se não reconhecermos essa condição, jamais seremos livres. E só uma coisa pode me libertar do pecado: Jesus Cristo entrando no meu coração, transformando a minha história. E eu queria fechar esse texto falando com você, João 8,47. Aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Se vocês não ouvem, é porque não são filhos de Deus. Creio que estou falando com filhos de Deus, pessoas que querem reconhecer o Senhor nas suas vidas, querem ser transformados por essa palavra. Eu profetizo e abençoo a sua semana, uma semana de vitória, uma semana de bênçãos e mais que tudo, uma semana de um amor renovado pela palavra do Senhor e pelo Senhor. Deus te abençoe e até a próxima.